seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Amigos da Igreja do Morumbi, um prazer estar com vocês e um prazer contar algumas facetas da história da Igreja do Morumbi. Tudo começou com o reverendo Arival Dias Casimiro, que lançou um projeto de plantação de igrejas. E entre esse projeto de plantação de igrejas, surgiu a ideia de plantar a igreja no bairro do Morumbi, e o pastor Arival fez um consórcio com a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Fez um convênio de as duas igrejas manterem a Igreja Presbiteriana do Morumbi. Ou seja, um projeto de lançamento, de plantação da Igreja Presbiteriana do Morumbi. E começaram. Eles alugaram aquela propriedade, é um dos cantos da Vila Andrade, muito problemático o local. Colocaram ali os bancos, colocaram o púlpito e mandaram para lá alguns presbíteros. Dentre esses presbíteros, veio de Vila Mariana o presbítero Pedro e veio da igreja de Pinheiros, o presbítero Iô Tiquili. Agora entra a minha pessoa na história. Eu era pastor na igreja do Grajaú, no Rio de Janeiro. Eu vim para uma reunião da Fundação Cerqueira Leite, e o reverendo Eudes disse para mim o seguinte: escuta, João Campos, você não aceitaria, eu soube que você vai sair do Grajaú, você não aceitaria plantar a igreja do Morumbi? Eu estava ali numa situação muito difícil, respondi sim. Um sim seco, assim, sem pensar, sem orar. Eu estava orando, pedindo campo, mas sem levar uma reflexão muito profunda. Eu respondi sim. E vim embora para o Rio de Janeiro, de avião. No avião eu vim refletindo, poxa, eu não consultei Deus, não consultei minha esposa. Eu disse sim. Ah, mas que coisa incrível. Eu fiz uma coisa que eu não recomendo até hoje ninguém fazer. E eu peguei minha Bíblia, abri sem consultar, abri assim, a esmo, abri. E pus o dedo em cima, caiu versículos 20 e 21, que diz o seguinte: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele. Hoje, parafraseando aquele texto, eu diria o seguinte: não te mandei eu, vá, e não tenhas o topete de dizer não. Eu fui, aceitei o convite do Morumbi, comecei o trabalho, duro, lancei a rede, de todas as maneiras possíveis, imagináveis e inimagináveis. Inicialmente eu estava na igreja de Pinheiros, né? Abriu-se uma possibilidade de congregação, né? Com o tempo foi assim, chegando também aos presbíteros de lá, também ajudando, né? Inclusive reunião nas casas, né? Na minha casa foi feito várias vezes também, né? Antes da chegada do pastor João Campos, né? Então assim, nós estamos no primeiro culto depois da inauguração, né? Inauguração aquele culto solene, muita gente e tal. No primeiro domingo depois do culto, nós éramos 4 pessoas, né? Eu comecei a frequentar a igreja do Morumbi 3 meses depois. Isso porque eu estava mudando, já tinha acabado de mudar para São Paulo e tinha mencionado para minha irmã, a Sônia, lá na igreja do Grajaú, estava procurando uma igreja aqui em São Paulo, e ela falou que o pastor da igreja dela estaria vindo para cá, né? E para uma igreja no Morumbi. Eu estava frequentando a igreja lá da Filadélfia e tudo, mas estava me enturmando ainda, nem deu tempo de enturmar. Eu recebi a visita do João Campos, meu pai levou ele lá, e aí ele comentou, falou assim: eu estou precisando de alguém que estruture a música lá, você foi muito bem recomendado, né? Será que você podia fazer um trabalho uma vez por mês, um sábado por mês só? Um sábado por mês dá para fazer, né? E aí foi, de um sábado virou mais um domingo, 4 domingos, e assim foi até hoje, né? Mas nesse meio tempo chegou o Guto, a gente foi trabalhando com ele já logo no início, né? Puxa, é impressionante como o tempo passou rápido. Então houve um fato interessante que foi como eu cheguei a conhecer a Igreja Presbiteriana do Morumbi.
foi lá no Supremo Concílio de 2006, lá em Aracruz, no Espírito Santo. Eu havia sido designado representante do presbitério de Piratininga e após o culto de abertura, o reverendo Jorge Canelhas veio me procurar e perguntou-me se eu ainda estava procurando uma igreja para pastorear a partir do ano de 2007. Eu disse que sim, não tinha nada firmado até então, né? Falou assim para mim, olha, você aceitaria uma igreja um pouco diferente? Eu fiquei curioso em saber como, né, essa igreja poderia ser diferente. Depois eu compreendi mais, não tanto pela igreja, mas talvez pelo seu pastor, né, o reverendo João Campos, que é uma figura única, né, extraordinária. Fui para a Rádio Pirata. Também do Céu Azul, era um programa que o pastor João Campos levava diariamente, né? Numa rádio comunitária lá, né? Coloquei no Estadão, Jornal Estado de São Paulo, colocava cavaletes na Giovanni Gronchi, coloquei placas por todo lugar, nunca vi uma igreja tão emplacada como aquela, e tanta luz para poder alumiar ali. Nós temos uma igreja aqui, uma igreja presbiteriana, e nisso começou a chegar gente. Qualquer um que passasse via Igreja Presbiteriana do Morumbi. Funcionou, porque muita gente veio por conta dessas placas mesmo. Muita gente passou lá. E tinha ainda os garotos da comunidade, né? Que distribuíam os cavaletes. E ficava com os cavaletes com a placa da igreja e os endereços da igreja ali na Giovanni Gronchi, né? Apontando para lá a direção. Né? Bom, e por conta desse trabalho da comunidade das crianças e esses adolescentes que vieram, algumas pessoas também começaram a frequentar a igreja e se tornaram membros. Né? E alguns são membros até hoje. Grupo de louvor, né? Eles vinham de Cotia, né, aos domingos, né, e faziam todo o louvor da igreja. Fazia com a família, né? Era uma família. Nós tínhamos a quadra do Colégio Friburgo, que foi franqueado, né? E de lá para cá, eu sempre teve conosco todos os aniversários dessa igreja. O que me chamou a atenção, que me trouxe assim, um desejo de trabalhar nesta igreja, era o fato de ser uma igreja nova. Isso me despertou a atenção e o desejo de crescer juntamente com a igreja, né? E imediatamente pedi ao reverendo João Campos se poderia vir conhecer a igreja na mesma semana. Ele disse que sim, né? Me convidou para vir tomar um cafezinho e eu vim conhecer a figura do reverendo João Campos, né? E logo percebi que ele não era um pastor do tipo padrão da nossa igreja, né? Mas um pastor com o seu próprio carisma. E aí formamos a igreja. O primeiro conselho foi o Elson, o Iô, o Marcelo Iô e o Pedro Anchieta. Uma bênção. Foi um conselho que colaborou com o meu pastorado, me ajudou, não criou caso. Um conselho que me orientou, um conselho que me amou, um conselho que realmente fez todo o possível para dar condições para que eu pudesse realmente realizar um bom trabalho. E foi muito interessante, foi muito bom conhecê-lo. Saímos para tomar um café e a partir dali então começou a nossa amizade, o nosso contato e a preparação para o pastorado nesta igreja. Assim, o que me marcou nesse período foi a receptividade dos presbíteros da igreja, todos muito amáveis. Eu lembro, inclusive, de algumas quartas-feiras, na reunião de oração, né? Eu e o seu Iô, na reunião de oração, né? Isso foi um momento bastante interessante para mim, porque eu estava mudando de cidade, né? E voltando para a igreja também, né? E uma coisa assim que a gente, por várias vezes, teve a oportunidade de manifestar para as pessoas, quantas vezes nós oramos, pedindo para que Deus trouxesse aqueles que Ele havia preparado no coração dele para servir nesta igreja. E eu tenho tido a grata satisfação, por diversas vezes, de repetir isso para aqueles irmãos que têm chegado, que eles são resposta de oração. Olá, minha gente. Eu queria dar um abraço a todos vocês e nessa ocasião queria parabenizar a Igreja do Morumbi, que está completando 10 anos de existência. É uma igreja abençoada, abençoadora e espero que continue sendo. Nós contamos também com a ajuda dos seminaristas que começaram a frequentar. O Sérgio era o seminarista, né? Inclusive foi o primeiro casamento na igreja, foi do Foi o Sérgio. primeiro casamento do Verdade. Eu fui padrinho. É. Exatamente. O tempo era loja, né? Dita, e ela tinha um biombo atrás, meia parede, né? E os banheiros eram atrás do púlpito. Exato. E a saída para os banheiros era do lado do púlpito, assim. Então o pessoal, para
ia ao banheiro durante o culto, passava assim do lado do pregador, caía lá atrás. Interessante, isso foi em 2000, no início da congregação, e nós fomos transformados em igreja em 2000. Abril de 2002. Abril de 2002, né? Exatamente 2 anos depois, ou seja, realmente muito rápido. Bem curto. Eu e minha esposa limpávamos a igreja, varríamos a igreja. Eu passava noites na igreja pensando como eu vou conseguir atingir este bairro. Aí o pastor João Campos declarou uma poesia. Oh, que saudades que tenho da aurora de minha vida, de minha infância querida, que os anos não trazem mais. Aí o celular falou assim, falou pro cara da imobiliária, não, tá tudo certo, você pode alugar para eles. Então o cara ficou meio assim, não, mas a gente tem que conversar. Não tem que conversar nada. O prédio é para eles, vai ficar para eles, aí celular, eu tenho um problema, a gente queria um desconto para pagar. Não, eu dou um desconto para vocês arrumam o prédio lá com esse dinheiro, né? Celular, a gente precisa de um fiador aí para fazer o negócio, né? O celular, não, o pastor é o fiador aí, tá tudo certo, né? Assinou isso até hoje. Colocamos o carpete todo vermelho na frente, né? Estava cheio. E quem era o pregador? O Herdense. Ele abriu uma exceção e veio pregar no domingo de manhã. A igreja tem que trazer o pastor por uma oração e ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Está aí o Paulo César, homem de Deus, homem indicado por Deus, que veio sem política, sem pressão nenhuma, veio pelo Espírito e no Espírito, e por isso que ele está realizando um excelente trabalho na igreja. Servir nesse conselho com esses irmãos é uma bênção, é um privilégio. Deus agraciou a minha vida e junto com esses irmãos aqui nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos a Deus. E sim, foi uma experiência muito abençoada. E da mesma forma, né, que nós vimos o prédio lá, o prédio aqui, o povo chegando e as coisas acontecendo, nós vimos a chegada do reverendo Paulo Santos. Uma igreja de pessoas que demonstraram muito amor. Eu posso até dizer que é uma igreja light, né? De pessoas assim, parece que estão num piquenique, né? E era um sabor muito gostoso. E logo que eu cheguei eu percebi que se encaixava muito bem naquele texto bíblico, que diz que um vem e semeia, o outro vem e rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então eu sabia que o meu trabalho a partir dali seria regar, né, esse jardim que é a igreja do Morumbi. No primeiro domingo de pastorado, eu subi lá para o púlpito e quando eu subo lá, eu olho para o lado, vejo a Débora, ela estava no piano, e olho para a congregação e não havia absolutamente ninguém a não ser um senhor que estava sentado lá no fundo. Então eu olhei, eu estava já com a minha Bíblia aberta, pronto para começar o culto. Olhei o relógio e falei, não, tá certo, é o horário do culto. Eu olhei para a Débora, mas cadê todo mundo? A Débora olhou, pastor, acho que estão todos lá embaixo. Aí eu lembro que eu tive que descer e convocar, né, todo o rebanho para o início do culto. Eu percebi, né, desde esse instante que a igreja do Morumbi, ela tinha, de fato, assim, uma igreja nova. Ela era uma igreja que ainda não tinha certos resquícios dessa nossa formalidade, né, dessa disciplina de uma igreja antiga, mas havia uma espontaneidade, uma alegria muito grande, coisas que eu temia tirar dela, mas nós tivemos então começar a trabalhar a disciplina, né, da igreja a partir de então e começarmos uma campanha do horário, de todos tentarem chegar cedo, na hora, para iniciarmos o nosso culto. Em seguida ele fez um trabalho muito impactante que foi o Koinonia, de linkar as famílias, que era por família, né? E nós tivemos umas 2 edições de Koinonia na nossa igreja que foram muito abençoadoras. Até hoje há pessoas na igreja que têm uma amizade muito próxima com pessoas que elas receberam para cuidar. Mas paralelamente ele lançou um projeto que funciona até hoje, né? Que é o Crescer e Multiplicar. E uma coisa, assim, um testemunho que a gente tem que registrar também. As pessoas procurando a igreja presbiteriana do Morumbi, porque aqui elas têm encontrado o ensino da palavra. Pinheiros, né? E no início eles queriam que eu fosse implantar, mas depois voltasse para lá, né? Eu falei, não, assim que implantar eu vou ficar aqui, né? Mas é um privilégio maravilhoso ver a obra de Deus
acontecendo diante dos nossos olhos. E a minha alegria é poder compartilhar esses momentos aqui e olhar que Deus tem muito ainda a fazer nesse local e fará. Eu tinha muita preocupação, tanto com o Thiago quanto com o Marcelo. Eles não tinham tido a formação dentro da igreja, né? E eu sei que eles ficaram bastante incomodados no início, mas Deus fez um trabalho direitinho, né? Eu ali com o pessoal, né? Então eu falei assim, graças a Deus, hoje eu posso dizer, eu e minha casa, sim. Amém. 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 Isso mesmo. Qual igreja? Só posso dizer que essa igreja é Amém. Eu acho que podemos dizer que não tivemos nenhuma briga até hoje. Né? Quem conhece o ambiente de conselho, isso é uma coisa rara. Nossos cultos eram muito silenciosos, não havia barulho de ordem nenhuma e eu achei estranho e notei a ausência das nossas crianças, né? A igreja parecia que não tinha criança nenhuma. E de fato, em razão da mudança da igreja da Vila Andrade para esse endereço, muitas crianças que eram da comunidade não vieram para cá e a igreja ficou então vazia de crianças. E logo no início então eu propus para que os irmãos orassem e nós orássemos para Deus enviar crianças para nós, né? E essa oração Deus atendeu prontamente. Fizemos pelo menos uma IBF, que eu lembro. Exatamente. E era bem cheio de crianças, né? Um dia eu sou procurado pelo pastor Marcelo, que havia chegado dos Estados Unidos. Como ele é meu amigo, eu fiz a profissão de fé dele, batismo, eu fiz o casamento dele, o pai dele foi meu presbítero, e eu fiz essa contratação do Marcelo sem consultar o conselho. Eu não consultei o conselho, não. Eu falei, você vem trabalhar comigo, fiz o salário dele, sem consultar o conselho. E sabe o que o conselho fez? O senhor fez, está feito, amém. O conselho investiu. Marcelo veio com novas ideias, novos propósitos, veio trabalhar com a mocidade, me ajudou, fez o que pôde. Bem, outro fator de destaque, eu creio, nesse período foi a recepção do nosso irmão hoje, reverendo Leandro Rocha dos Santos. Chegou à nossa igreja como bacharel em teologia, ele já havia terminado o seu seminário e me procurou para um aconselhamento, para saber como ele deveria proceder. Foi aí que eu convidei para nos auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana do Morumbi. E desde então nós temos sido muito abençoados através da vida dele. Ele tem nos auxiliado na área administrativa de forma muito competente e também nas pregações. É um músico muito eficaz e tem auxiliado também com estudos bíblicos. E eu louvo a Deus pela vida do reverendo Leandro Rocha. A referência ao meu amigo pessoal, aquele que me ouviu no conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana para a pública profissão de fé e batismo. É o coronel, presbítero Renato Guimarães. Vivemos alguns anos juntos, foi sempre um companheiro leal, um companheiro amigo, um homem nobre, honesto, honrado, representou a igreja em várias organizações. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Renato. Em 2007 nós tivemos uma surpresa em termos de profissões de fé e batismo na igreja. Na verdade, nós não tivemos nenhum no primeiro ano. Eu estava acostumado assim, a ter uns 10, 12 pessoas sendo recebidas por profissão de fé e batismo, e no primeiro ano não tivemos nenhum aqui. Isso me surpreendeu e me deixou um certo receio, o que eu estaria fazendo errado. Mas no segundo ano, em 2008, aí veio uma surpresa muito agradável. Nós tivemos um batismo, Em 2009, nós tivemos uma outra surpresa. Nós tivemos 3 pessoas, Então, graças a Deus por isso. Já em 2010, nós tivemos em torno de 6 ou 7 pessoas. Então, Deus começou, Deus tem abençoado. Desde o início tem sido um desafio trabalhar com jovens e Deus tem abençoado muito. A primeira mocidade, os trabalhos que nós fizemos, o primeiro acampamento. Eu lembro que muitos jovens nem tinham ideia do que era um acampamento, E foi muito bom, foi muito importante. Trabalhamos no livro de Neemias e nós colhemos frutos, eu creio, até hoje, daquele acampamento. A comissão de adoração, a comissão de serviço, a comissão de evangelismo, a comissão de ensino e a comissão de comunhão. E essas 5 comissões
abrangem todas as atividades que acontecem dentro da igreja. E Deus tem abençoado esse trabalho, nós vemos que isso desafogou o conselho e hoje, graças a Deus, conseguimos realizar uma reunião do conselho por mês. Nós temos como igreja muitos desafios para o futuro, desafios do crescimento, desafios na área do ensino, desafios na área de serviço. Queremos que, por exemplo, a comissão de evangelismo ela possa desenvolver uma nova igreja, ela possa plantar outras igrejas. Mas eu creio que o maior desafio que temos hoje é a compra de um terreno e a definição de um local para a construção do templo desta igreja. Eu creio que nós temos que trabalhar mais com os nossos casais e agora nós temos 4 trabalhos de oração nas terças-feiras. As pessoas se reúnem onde estão e nós nos congregamos pela internet, ali oramos, né? Como disse o Márcio, é uma sensação de teletransporte. Um outro desafio que Deus vai nos dar a bênção de ser realizado ainda esse ano são os trabalhos de koinonia, mas desta vez como reuniões nos lares. O grupo de ação social que está sendo criado, que vai dar apoio à junta diaconal. Alguns irmãos estão se reunindo, já se preparando para a criação desse grupo. As vigílias aqui na Igreja Presbiteriana do Morumbi são muito participativas. Nós temos uma boa presença dos irmãos e tem sido muito abençoadoras, todas elas. Igreja Presbiteriana do Morumbi, parabéns pelos 10 anos. Desses 10 anos, 4 anos estivemos juntos. Como Deus nos abençoou. Lembro com muito carinho das EBFs com as crianças, do Grupo Amor, dos adolescentes, hoje nossos queridos jovens. Na IPM realizei 2 sonhos. O primeiro foi a oportunidade de trabalhar com o grande mestre reverendo João Campos. A segunda oportunidade foi plantar uma igreja. Foram anos muito bons juntos. Fizemos tantos amigos, compartilhamos nossa vida com vocês. Construímos uma igreja juntos. Agradecemos a Deus pela vida de vocês. Permaneçam firmes na fé e no amor de Cristo Jesus. Beijo. Um diferencial dessa igreja é que é uma igreja amorosa, recebe bem os visitantes, deixa à vontade todos que aparecem naquela igreja. E esse diferencial é muito bom, que a gente não encontra em nenhuma igreja. Nós andamos em várias igrejas, mas não sentimos um amor e um calor que existe na Igreja do Morumbi. Um abraço e que Deus abençoe todos. Seu maravilhoso olhar